turma, seja muito bem-vindo ao Simplicidade Podcast. Mais uma vez eu quero agradecer você por ter clicado nesse vídeo e sempre agradecendo também o nosso crescimento, graças a você, obrigado pela sua audiência. E a gente tem procurado trazer aqui para vocês convidados de altíssimo nível e hoje não é diferente. Tenho certeza que você vai gostar muito, a gente vai falar de muita coisa aqui, política, história de vida, tem bastante coisa bacana para você aí, então eu te convido a ficar até o final, tá bom? E eu quero dar boas-vindas aqui ao conhecido e respeitado cidadão João Carlos Pestana. João, seja muito bem-vindo, como a gente faz sempre aqui. Gratidão. Obrigado, você é uma honra te receber, viu? A honra é toda minha. Muito obrigado. Cara, eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Eu te conheço já um pouquinho e tenho certeza que tem muito conteúdo aí pra gente explorar. Muito obrigado. E pra trazer pra galera toda aqui do Simplicidade Podcast. Vamos lá. João, queria primeiro falar um pouquinho, a gente sempre começa aqui pra galera conhecer onde você nasceu, a gente começa lá atrás, tá? Então me fala um pouquinho onde você nasceu, onde você mora hoje. Eu sou cidadão são-roquense, né? Opa! Por uma deficiência municipal de Mairinque que não tinha hospital, né? Putz. Parecido com um lugar que eu conheço agora que não tem Naqueles hospital. tempos dos anos 60, meu pai era de uma família abastada, tinha condições de fazer os filhos nascer num hospital, e eu inaugurei a maternidade de São Roque. Eu fui o primeiro bebê a nascer, meu pai combinou com o médico, o proprietário, se eu fosse o primeiro bebê a nascer, eu não pagaria o parto ou o hospital, alguma das coisas que aconteceu lá. Então eu só nasci em São Roque, porque Mairinque não tinha hospital. Você não nasceu já tomando vinho, né? Fui tomar vinho bem depois. Alcachofra. O lugar bom que é São Roque, viu? Clima, tudo, né? Espetacular. Mas eu vivi depois 13 anos em Mairinque, né? Depois mudamos para Itu também por uma casualidade do destino. Não, mas explica aí como é que você viu para nós, o berço da República. Então, a história é bem engraçada. A minha família local, que eu visitava desde criança, com o trenzinho da Ituana, eles são proprietários ali do Bar do Alemão, né? Certo. Hoje são duas famílias, quando nós chegamos aqui eram 3 irmãos, né? 2 irmãos e uma irmã, e o meu tio, que na verdade era meu primo, o Paulinho Stene, que é casado com a minha tia, que na verdade é minha prima, a Maria de Lourdes, que é conhecida na cidade como Lourdite, ambos falecidos. O meu pai, num determinado momento da vida, comerciante, ele quebrou, né? Quebrou, se enterrou na bebida, foi um sofrimento muito grande para nós, da família, e aí as conversas de minha mãe com essa minha tia foi para lá e nos resgatou literalmente. Vamos para Itu, e de boinha assim na orelha do meu pai, que não tinha como aquela raiz desconectar daquele chão. Eu falo que o que nos trouxe para Itu foi o meu querer, porque desde que eu me conheço por gente, quando eu vinha passear aqui, eu sempre quis morar nessa cidade. E eu falava constantemente, um dia eu venho morar aqui, um dia eu vou vir morar aqui. E esse dia aconteceu. Então eu não acredito que tenha sido isso que aconteceu, isso que eu te contei que aconteceu. Eu acredito que tenha sido o meu querer que me trouxe para Itu com 13 para 14 anos. Eu adoro morar nessa cidade. Foi interessante só fazer um parênteses aí, porque eu fico impressionado como uma criançada gosta de Itu, né? Itu até hoje. Você pega a criança, né? A Débora trouxe o filho dela, amou aqui, né? Os filhos. É impressionante. Itu, ela tem esse encantamento. Você veja, eu sou uma pessoa que eu não conheço muito o mundo, conheço poucos países, mas eu conheço o Brasil na palma da mão. E vou te contar com propriedade. Você pode ir para o Acre e falar que você é de São Bernardo, São Caetano, Santo André, Guarulhos, Campinas, Sorocaba. Eles podem não conhecer. Mas quando você fala que é de Itu, se ele não conhece, ele tem um encantamento assim, fala, nossa, você é de Itu, que legal, me conta como é que é isso daí, deve ser lindo, gostoso morar lá. Verdade. Então, nós temos um estigma muito positivo, Sim. né? Eu costumo dizer que Itu não é um nome, Itu é uma grife, né? Hoje muito maltratada. Muito maltratada, deixa muito a desejar, mas não era assim no passado. As pessoas vinham para cá,
se apaixonavam por aqui e mudavam para cá. E quando eram empresários, isso, traziam suas empresas para cá. E mudavam, traziam suas residências para cá e eram extremamente felizes por ter feito isso. Isso já não acontece mais. A minha mãe fez isso, ela se apaixonou por Itu em 83 e veio para cá e nunca mais voltou. A cidade começou a ficar muito judiadinha, né? Até perdeu... Só que você, eu vi outro dia você fazer um vídeo com o Neto, e você estava em frente de um lugar, eu vou ter que perguntar para você, que é o Ituano Clube, né? Uma das minhas referências, né? Eu vou confessar para você, João, que eu, como não tinha muita bala na época, eu ia muito no Comerciários também, tá? É assim, ó, eu nunca fui um cara de bala também, né? Quando a gente veio para cá, a gente veio literalmente quebrado, né? Sobrou o patrimônio imobilizado da família lá, que era o que nos sustentava, graças a Deus, né? Que com a morte do meu pai também foi o que nos manteve. Mas os amigos e o primo com bons nomes, bons sobrenomes e com o bolso endinheirado, como a gente diz, né? Era o meu ambiente. Você estudava num colégio que tinham 2 colégios bons, o Regente Feijó era um colégio excelente, só pessoas desse nível estudavam, né? E seus amigos eram dessa localidade, frequentavam esses lugares. Então, não foi uma forçação de barra, foi uma coisa assim absolutamente natural. Ter amigos de classes elevadas, né? De níveis econômicos elevados. Aí você quer frequentar onde eles frequentam. Sim. E eu sempre gostei daquele lugar, frequentava lá desde os meus 14 anos. Era bonito pra caramba. Eu me lembro da entrada naquele sofá redondo. Maravilhoso. Assim, era muito bonito. Maravilhoso. Por que tá desse jeito agora, João? Eu não vou... Eu quero respeitar uma timeline, mas eu quero aproveitar e fazer essa pergunta para você, já que a gente está falando do Ituano, que não existe mais. E não é só o Ituano que não existe mais nada aqui. Sim. E aí? É assim, para dar uma justificativa ao que você falou. Ali aconteceram os melhores carnavais, réveillons e bailes do Havaí do interior do estado de São Paulo. Perfeito. Ali tinha mais segurança do que família, porque vinha Abílio Diniz, família Lutfala, família Maluf, a família do Luciano Huck. Ele, há pouquíssimo tempo atrás, deu referência do Ituano Clube, de Anzu. Enfim, Itu era assim. O Ituano era esta referência. E eu tive a oportunidade de... Eu sou muito ruim de data. Eu coloquei a data aqui do Ituano Clube, eu já acho aqui... O Ituano Clube foi de 90 a 92, que eu dirigi, fui um dos diretores lá, foi o biênio. E... Ele se extinguiu que ano, João? Você tem essa informação? Não, ninguém tem essa informação, porque foi um processo de decadência. Porque naquele tempo, o Ituano era uma máquina de fazer dinheiro. Eu vou colocar um censo e um contrassenso. Tá. O contrassenso. Ele, desde os anos 80, ele era uma sociedade falida. Por quê? Porque o quadro associativo não bancava a sociedade, então a sociedade abriu as portas, né? Ingresso. Então, no começo, o sócio apresentava e colocava o amigo, isso, aquilo. Depois ficou bilheteria aberta mesmo. Realmente um preço caro para poder justificar, naquela época, o nível de frequência. Era assim que as coisas aconteciam antigamente. Hoje não é mais assim. E aí você tinha muito recurso, meu amigo. Aquilo era uma fábrica de fazer dinheiro. Você precisava fazer uma reforma, se não estava boa, você mandava colocar a parede no chão e construir de novo, porque você tinha recurso para isso. E tinha que fazer em prazo recorde, porque na sexta-feira ele já tinha que estar funcionando, e sábado e a domingueira aquilo bombava. Então, eu creio que, como tudo na vida, ele foi um problema de gestão. Né? Isso acontece nas instituições, nas empresas, dentro da família, não é? Quando você não tem uma gestão, tanto do pai como da mãe, né? A família também ela entra em processo de falência. Né? E foi o que aconteceu com o clube. E aí várias tentativas, assim, algumas absolutamente equivocadas, outras assim de aproveitadores e outras assim pueris, levaram ele ao fechamento. Esse prefeito minúsculo que está no governo agora, ele fez um processo de interdição que nós, ex-diretores e associados, achamos naquele momento
que seria a única salvação para o clube, pelo menos não se perderia o patrimônio. Aí vai pagar isso, vai comprar por aquilo, para quem que vai o dinheiro, para quem... Mas ele interditou a sociedade com uma suposta indagação do clube estar ruindo, a Defesa Civil foi lá, fez um laudo muito escuro daquilo, a casa está correndo risco de desabamento, isso, aquilo, e aí vai que vai, não foi, ele falou, não, o município desistiu desse processo de apropriação da sociedade, e aquilo está degradando, deixou as portas abertas, as janelas abertas, lá em cima é dormitório de morcego, o chão está todo com fezes e urina de morcego, os mendigos ali, eles ocupam a frente e não temos proteções laterais na... João, só para nossa audiência, para quem não conhece Itu, ou não, né, a gente fala para o Brasil inteiro, o que era o Ituano Clube? Só para o pessoal ter uma ideia, discorre um pouquinho, que você está falando, está me vindo na mente. Tá. O Ituano Clube, ele era aquele clube chique, né? Era uma coisa... Fala um pouquinho porque às vezes o pessoal fala balada. Dentro da Itu, dos anos 60, 70 e 80, o Ituano era o clube da alta sociedade ituana, né? Itu era uma cidade da alta sociedade, até pouco tempo, né? E ainda temos muitas famílias de alta sociedade, famílias historicamente de 400 anos, 300 anos, famílias tradicionais, isso, aquilo. Então, ele era o clube dessas famílias. Daí nós tínhamos o clube das famílias de classe média, né? Que era o clube comercial, um clube muito bom, Sim. com dignidade, grandes amigos, Sim. excelentes pessoas que frequentavam lá. Eu bicava um pouquinho de cada um. Daí você tinha aí... Isso no meu tempo, né? Porque lá no passado tinha mais sociedades. Daí você tinha o Times, que era o clube da classe C-, né? Que o pessoal falava que era o risca-faca, né? Exatamente. Mas na verdade não era o clube do povão mesmo, né? E o Ituano Clube era aquele clube que você tinha a cafeteria do sócio, a sala VIP do associado. Era muito chique ele, né? Chegava durante o dia no horário comercial, ele usava o clube para tomar um café, para ler um jornal, para usar o sanitário, depois tinha sala de sinuca, sala de jogos, depois os jogos foram para lá, de carteado, enfim, o salão superior muito bonito, estilo palaciano, Isso. o hall de entrada também estilo palaciano, aquelas escadas maravilhosas, Perfeito. Curvando para as duas laterais. Era um clube espetacular. Depois, para ter a adaptação aos novos tempos daquela época, 80 e 90, construiu-se uma boate, um American Bar, um novo salão de jogos. Então, ele agregava toda a faixa etária das mesmas famílias. Então, ele segurou as pontas, assim, até... Eu acho que foi até ano 2000, 2000 e pouco, e aí começou a entrar em processo de decadência, sabe? É muito fácil você perder a mão, principalmente quando o negócio não é teu. Né? Porque quando o negócio é teu, você tem um olhar diferente sobre ele. Né? Eu até estava falando, eu estava tentando recuperar na memória aqui, porque eu não acho que o Ituano começou a decader. Eu acho que é muito do que você falou mesmo, da falta de gestão, porque assim, não dá pra gente colocar na conta, porque primeiro teve a Word, né? Montaram a Word, que era uma, vamos Mas dizer... você veja... Mas era outro tipo, né? A Word era um outro tipo de... Os donos da Word foi a última diretoria do Ituano Clube antes da minha. E eram amigos. O Ricardo Xavier, que era presidente do Ituano Clube, que foi o grande mentor da World Music, me procurou. Falou, olha, a gente não pode deixar o clube cair, porque a Word vai ser uma novidade e ele não pode sentir esse choque. Sim. Então tem que colocar gente lá que realmente ame aquela sociedade. Então, com arquitetura de muitas mãos e muitos corações e muitas cabeças, nós fizemos uma diretoria que eu chamo de porreta, com pessoas de todo o segmento da sociedade, boas cabeças, e conseguimos segurar o baque que foi o World Music sobre o Ituano Clube. Mas a novidade passa. E aí manteve-se os famosos, né? Réveillon, Carnaval, Havaí, nunca abalou. Exatamente. Entendeu? Conviveram Nunca. muito bem, né? Durante anos, né? Eu cheguei a fazer, contar uma experiência para você. Nós chegamos a alugar o terreno lateral,
era de praxe. Nós chegamos a alugar o Times, porque você abria a porta, você arrombava uma parede da boate lá no fundo, construía uma escadaria, e nós usamos o salão do Times, da boate, da American Bar, o salão lateral, que a gente construía com tenda, salão superior, e bilheteria, não cabe mais ninguém, você tinha que falar, vai lá e aumenta o valor do ingresso, continuava vendendo, dobra o valor do ingresso, continuava vendendo, você tinha que bloquear, porque não caberia mais gente, e aquilo era a Broadway do interior do estado de São Paulo. Por quê? Porque a população ficava na praça e no entorno, vendo os associados e os frequentadores subir aquelas rampas maravilhosas, aquelas pontes que se faziam para chegar no Baile do Havaí, não é? E ficava todo mundo olhando com aquele olhar de admiração as pessoas entrarem no clube, porque eles não tinham condições para isso, né? Sim, eu achava lindo. Maravilhoso. Quando de domingo o pessoal tinha aquela Domingueira. E o pessoal ia na igreja ali, Sim. assistia a missa, acabava a missa e tu no clube. A gente tinha a Senzala ali, que era aquela doceria famosa lá na frente também. Tem muita barriguinha aqui. O pessoal ficava fazendo horário de espera na Senzala para dar o horário da domingueira do Ituano Clube. Nossa, João, você tá falando do Meitu aqui, é bom que você tá dando a... Cara, é lamentável. Isso acabou. Lamentável. Depois nós vamos... Eu até que falar também, chegou a Anzu e tal. Sim. Mas é lamentável a gente ver a situação de Itu hoje, uma cidade que morreu. Perdeu a mão. Eu falo aqui, todos os convidados, todo mundo fala a mesma coisa. Aí fala, tá usando politicamente. Não é. Mas assim, a gente é cidadão, então, porra, a gente tem direito de falar que parece que tem toque de recolher na cidade. Sim, tem toque de recolher. 10 da noite morreu. Por quê? Porque tá todo mundo ou em Indaiatuba, ou em Salto, ou... João, tem jeito... Antes de você falar tem jeito ou não, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda, eu quero saber, inclusive, essa coisa da direita que nós vamos falar, mas tem jeito, mas tem jeito... O que você tá pensando pro Ituano primeiro, clube, que eu sei que você tá... Sim. Eu vi um vídeo seu, achei muito legal com o Neto, queria que você falasse um pouco disso, e o que você tá pensando pra cidade, o que você tá esperando? Porque, Na verdade é assim, vamos dar o começo certo, né? Eu era pré-candidato a prefeito, eu estaria hoje representando essa direita, esta grande direita que aí está hoje fracionada, tá? Você é de que partido, João? Desculpa. Eu era do Patriota, o Patriota mudou para uma outra legenda, sou muito ruim de legenda, foi parar na mão de um candidato, aí eu perdi a legenda e acabei ficando sem partido. Difícil, né? E aí eu quis escolher para quem trabalhar. Amigo, a cidade do jeito que está, ela não tem jeito. Ela não tem jeito nem para empresa, nem para comércio, nem para lazer, nem para turismo. Por quê? Porque o equipamento turístico é precário. Não é? O turismo é a maior empresa do mundo quando ela é bem gestada. Você não tem um sanitário público adequado, não é verdade? Sim. Você gastou-se uma fortuna injustificada para reformar a praça, que ficou praticamente igual, e o calçamento de pedrinha portuguesa já está soltando todo. Aquilo é uma arma, não é? O paisagismo é pobre, paupérrimo. E você não a Floriano Peixoto, misericórdia. Aquilo não é bulevar, aquilo lá é um caos. Só quem não saiu de Itu para achar que aquilo, né? Você é uma cidade projetada, literalmente projetada para carroça, você não pode perder um acesso como é a Floriano Peixoto, meu amigo. Estrangular o trânsito da forma que estrangulou. Então, você tem um conjunto de situações, você veja. Você não tem mais os clubes, o turismo é absolutamente precário, o equipamento turístico é sem categoria, o trânsito não flui, já era ruim, ficou pior, né? Você não pode permitir que uma pessoa que seja secretário ou diretor de qualquer que seja a pasta, ela não tenha a capacidade
para aquilo que ela está ocupando. Sem dúvida. Então, se ela é da saúde, ele tem que ser um médico, um veterinário, ele tem que ser alguma coisa da área da saúde. Hoje, o nosso diretor de trânsito, uma pessoa do bem, não vamos falar mal dele, uma pessoa boazinha, uma pessoa legal, mas o cemitério está assim de pessoas bem intencionadas, amigo. A gente precisa de um profissional. O trânsito nosso já era truncado. Se não fosse o Herculano ter construído o que ele construiu, reformado o que ele reformou, no que diz respeito a trânsito, nós não tínhamos mobilidade urbana hoje, nós não teríamos mais como se locomover. Porque Itu é assim, ó, se você fecha uma rua sem avisar, por menor que seja essa rua, ela repercute no eixo histórico todinho e depois começa a repercutir nos bairros. Então tem que ter um pensamento de gestão para trânsito, tem que ter um pensamento de gestão para o turismo local, a recuperação do patrimônio, do equipamento. Você tem que pensar, sim, nas pessoas que tinham essa vida noturna, que tinham esse lazer, e no jovem que tem que pegar a estrada, que tem que sair daqui para poder ter lazer. Tudo isso é risco, não é verdade? Sem dúvida. A gente como pai quer a tranquilidade que a gente tinha no passado, né? Que você vá esporadicamente para fora, mas o seu dia a dia, a sua diversão seja na tua cidade. Exatamente. Né? E aí esse processo se deu com o Herculano. Eu ainda faço parte de alguns grupos de ex-diretores e de sócios. A página do Ituano Clube, sócios do Ituano Clube, eu sou o administrador da página. Eu fiz um compromisso com o Júnior, com o Herculano, eu chamo ele de Júnior. E ele assim assumiu com naturalidade. Ele gravou comigo antes de gravar com o Neto, eu gravei com ele. Sim. E falei para ele, falou, vamos gravar, tenho todo interesse. Por quê? Porque dos candidatos que aí estão, ele é, de fato, eu estou falando com propriedade, vocês me conhecem, minha referência é essa. O único candidato que tem referência, de fato, com a casa, com o Ituano Clube. E ele se comprometeu. E eu ainda fui muito claro com ele, você não precisa assumir um compromisso antes de ver a real situação. Porque aquilo tá um balaio de gato. Que judiação. Então, qual é o meu pensamento? Eu não gostaria que um prefeito chegasse e falasse assim, isso é nosso, o município vai assumir. E não importa a forma que o município assuma. Vai ser bom para a sociedade? Vai ser bom para a sociedade ituana como um todo, porque o patrimônio não se perde. Aquele patrimônio é tombado pela arquitetura, maravilhoso, tem infinitas utilidades que pode ser dado para aquilo. Mas e a sociedade em si, Ituano Clube, de pessoas que tiveram suas vidas lá? Saudosismo, amigo. A gente mora aqui, frequentou aquilo, aqui é nosso. Como é que o meu pensamento a propor com ele é que aquilo fique de alguma forma para nós também, que seja um uso comum, que o município tome conta da maior parte, que instale lá uma secretaria de cultura, de turismo, não importa de quê, mas que o sócio tenha novamente um pedaço para ele poder frequentar e falar, isso aqui é o Ituano Clube. Aliás, nada mais justo, né? Sim, uma sala de café para ele usar durante o dia, claro. Com biblioteca, com jornal. No fim de semana você tem lá a boate com eventos programados. Você não precisa nem ter equipamento, meu amigo. Você aluga tudo hoje, o bar está funcionando, a sala de jogos. Não dá mais para ter o Ituano Clube aos moldes do que era o Ituano Clube do passado, com aquelas grandes festas. Em absoluto. Em absoluto. E todo mundo sabe disso. Por quê? Porque antigamente o centro cresceu no entorno do clube. Né? E depois, quando os prédios surgiram, o próprio hotel surgiu ali do lado, eles estavam acostumados com o barulho que a gente produzia. Até a missa, até a igreja estava acostumada com o barulho que a gente produzia. Acabou isso. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha denúncia de perturbação do sossego do sino da matriz. Nossa.
gente. E isso vai acabar um dia, porque várias cidades já tiveram esse tipo de denúncia. Então você imaginou o Ituano Clube produzindo o barulho que ele produzia antes com os grandes bailes. Gozado, o sino da igreja, os caras reclamam. Agora, pancadão não, né? Então, Louco isso aí, então um projeto acústico para isso inviabiliza todo esse pensamento. Então você tem que viver essa realidade, mas você pode sim ter um evento durante o dia, um almoço, um teatro. João, deixa eu te fazer só uma pergunta. Desse pessoal do Ituano Clube que você está falando, dessa turma, não poderia ser... claro. Do Ituano Clube, a gente tem, por exemplo, que você está falando aqui agora, muita coisa para se desenvolver lá, recuperando prédio é histórico. Muita coisa. Existe uma história maravilhosa do clube que pode ser explorada, tipo num museu mostrando as grandes personagens que ali passaram. Sim. E é outra coisa, né, João? De repente pegar essa galera que foi responsável, como você e outras pessoas que manjam, sim, que viram, que viveram sim, tem as muita entranhas. Gente boa ali no bastidor esperando. Eu sempre pergunto a mesma coisa. Itu é grande, tem vários espaços que não são utilizados, eu não sei até hoje por quê. Obrigado. Porque parece que Itu, né? Eu tenho amigos que vinham pra cá e falavam, mas Itu é só a Praça da Matriz? Eu não. E aí quando você vê os grandes espaços... João, por que a dificuldade de pegar uma área e transformar ela numa área de diversão pro jovem? E aí se você de repente fazer um novo Ituano, entendeu? Investir numa coisa que os jovens... Porque ali vai poder ter barulho, você vai criar já um lugar... Mas façam o seguinte pensamento comigo, isso é um fato. Depois do Ituano Clube, eu continuei na área de produção de shows, de eventos, shows e mega shows, né? Eu me associei ao Fábio Gandini, né? Que na época ainda é o dono do Ituzão, mas na época o Ituzão era um dos maiores recintos de eventos do interior do estado. O rodeio era lá, né? O rodeio era lá e ele, enfim, fez uma proposta, a gente se associou e eu toquei aquele clube, aquele centro de eventos por 4 longos anos. A pegada é diferente. Não, sim, claro, sem dúvida. A pegada é diferente. Se você abrir uma casa noturna, aí sim, e ela tem o período de vida dela limitado, sim. É cíclico, e os empresários do setor sabem disso, eles vendem quando chegou no topo, porque depois começa a cair, a casa fecha e não tem salvação. O clube é diferente, entendeu? A sociedade é diferente. Por tudo que ela foi, por tudo que ela representou e ainda representa, e desse aspecto misto que você pode dar, do município estar ocupando um espaço com utilidade, e o clube está lá lindo, íntegro, e com as contas em dia, porque o município está pagando para usar, e você, como ex-sócio, tem o teu espaço para chegar lá e falar... Estou indo no Ituano Clube, vou tomar um café, fim de semana vai ter anos 60, anos 70, vai ter um show de humor, não é? Você ainda vai ter isso vivo dentro do teu coração. Então, por outros aspectos, Itu é uma cidade muito complicada para isso. Você veja, até nos barzinhos, pum, e depois... Pum. Sim, verdade. Sorocaba não acontece isso, Indaiatuba não acontece isso. Você vê, a Anzu está em ruína, né? Anzu lá, o prédio da Anzu está em ruína. Mas porque teve o seu período também. Porque a Anzu, assim como o Ituano Clube, ela não foi uma das maiores casas de shows do interior. Ela foi uma das maiores casas de show do Brasil e de renome internacional. Sim. Ela é famosíssima. E não foi construída para o ituano frequentar. Ela foi construída para o paulistano, para o sorocabano, para o campineiro. A região todinha frequentava aquilo e nós também. Sim. E ela ascendeu e depois com insistência tentaram dar sobrevida para ela e ela não tem esse processo de sobrevida, é natural isso daí. Isso é natural. O Ituano Clube você consegue conceber também é muito difícil. Você consegue criar uma expectativa em torno disso em função do que ele ainda representa. Mas aos moldes dessa pincelada que eu estou dando para você, entendeu? Um espaço mais cultural
e para o sócio poder falar, não, ela ainda está lá, eu ainda frequento. Mas é possível fazer shows assim, igual você falou, alguns shows menores? Ou menores, sim. Na boate, sim, porque o processo de acústica da boate, ele é viável. E mesmo que você não faça um processo de acústica, se você fechar direitinho e investir num processo de ar-condicionado, isso, aquilo, você consegue estancar o barulho. Tá? Então dá para você ter uma domingueira de volta, dá para você fazer uma noite disso, uma noite daquilo, festas aos moldes do passado, encolhidas, sim, entendeu? Mas você vai ter que resgatar toda essa sociedade, porque ninguém mais paga, perdeu-se todos os arquivos, todos os equipamentos. Você vai ter que abrir de novo uma sociedade, vai começar do zero, arrecadando, e vai ter que ter uma diretoria. A gente vai ter que ter um recomeço aos moldes do que foi no passado. Ele vai ter que nascer, ele vai ter que ser um fênix. Ele vai ter que nascer das cinzas. Você acha então que... Mas é possível, tá no radar isso? Ele é possível. Ele é possível porque eu não tenho vontade, a vontade me tem. Quando eu coloco a mão numa coisa para fazer, eu vou fazer. Eu deixei todo mundo, eu respeitei todos vocês. Eu deixei todo mundo que quis tentar e todos têm valor, tá? Agora é minha vez. Agora eu vou tentar. Porque aquilo não acontece sem o município estar do seu lado. Claro. E o Herculano se comprometeu a estar conosco. Depois eu fui atrás de Neto. Neto é um candidato com grandes chances de se eleger também. Já se prontificou que tudo que for preciso, que vai cair no Legislativo, ele vai ter a caneta dele para ele encabeçar e ajudar. Então, com o município querendo resgatar, a gente consegue sim, tem muita gente de boa vontade. Olha, eu acho difícil um munícipe não querer o Ituano de volta. Sim, até quem não frequentava quer. Eu que na época vinha de São Paulo para ir lá. Minha mãe morava aqui, mas eu vinha de São Paulo eu morava em São Paulo. Eu vinha de São pegava amigos, vamos pro Ituano. Olha isso, eu tava em São Paulo, vamos pro Ituano. Então assim, eu não acredito que tem, quer dizer, deixa eu reformular aqui, viu, Eric? Porque espírito de porco tem em todo lugar, né? Mas assim, alguém que não queira, pra mim vai ser lindo. Eu conte com. Olha, a gente que puder falar aqui, vai ser uma alegria gigantesca. Porque só tendo o patrimônio recuperado já vai ser uma legal. Alegria. Só dele deixar de ser o dormitório dos moradores de rua, porque eu vou ter que entrar nessa seara agora. Vai lá, manda. Vamos lá. Desde os primórdios da humanidade você tem o que no passado se chamava de mendigo e agora tem centenas de nomes, que é o morador de rua, né? É o nome correto de cada coisa, eu fico muito nervoso com essas coisas. Para mim é morador de rua e boa. Mas o que aconteceu? Esse governo que perdeu a mão de tudo, meu amigo, ele perdeu a mão disso também. E eu tenho propriedade para falar. Já tinha perdido o dedo, né? E vocês sabem que eu tenho propriedade para falar, porque eu fui presidente do Conselho de Segurança Pública de Itu por 10 anos seguidos. E eu chamei secretários, amigos meus desse governo minúsculo, que aí está indo embora, graças a Deus, e falei para ele, falei assim, amigo, quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, aonde que você a recebe? No banheiro? No teu quarto? Não, você recebe na tua sala. Então, o nosso centro histórico, não o nosso eixo histórico, o nosso centro histórico é a sala de visitas de Itu. Sim. Quando você deixa esses pseudos, começou com isso, esses pseudos guardadores de carro, esses flanelinhas, tomarem conta da Barão do Itaim, da Praça da Matriz e de outros locais, tá? Você está instigando que isso possa acontecer, você não toma nenhuma providência. As pessoas se sentem ameaçadas com isso. Amigo, eu tentei todos os caminhos. Como eu era pessoa não grata, persona não grata, para esse cidadão que tem um coração peludo, que não gosta de ninguém, e eu não sei por quê, porque eu nunca fiz mal para ele, ele simplesmente não ouvia aquilo que eu falava. Ele chegou num ponto da ruindade que ele tirou
a guarda municipal do Conselho de Segurança. E ela fazia parte, não estatutariamente, porque é um conselho estadual, mas como que você vai fazer gestão de segurança pública no município sem a guarda municipal? Então ele retirou aquilo. E aí instaurou-se na cidade um fundamento que eu sou totalmente contrário, que é assim, o direito de ir e vir, ele é constitucional, tá? Mas você não precisa ser tão acolhedor como esse governo está sendo. Porque eu fiz um trabalho junto com um dos oficiais da primeira CIA, que era a companhia da qual eu me reportava, e o Conselho de Segurança pediu para mapear a população de rua de Itu, e presta atenção, 88% da população de rua mapeada naquele momento, há poucos anos atrás, tinham cumprido algum tipo de pena. Das mais brandas às mais assustadoras. Então era gente de todo tipo que estava na rua. Tinha 2 na época, ou 3 procurados pela justiça. E olha que a coisa estava enxuta. Agora, quando você sai na rua, você se sente acuado o tempo todo, porque é tanta gente estranha, esquisita, não é? Com cara de poucos amigos na rua, que como que o turista vai frequentar aquela praça com aquela gente assustando ele do jeito que está? Então, tem que fazer um trabalho de acolhimento? Sim, tem que fazer um trabalho de acolhimento. Você não pode simplesmente, mendigo não é gente, não é por aí. Mas o trabalho de acolhimento que você vai fazer tem que ser um trabalho de engenharia social. Ele tem que ser feito junto com a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria de Saúde do município, e você tem que chegar naquela pessoa e recuperar aquela pessoa e depois falar para ela, pronto, amigo, e agora? Ficar largado por aqui você não vai poder mais, você tem que tomar um caminho. Você quer trabalhar? O município emprega você numa obra, alguma coisa, você não quer trabalhar, você vai ter que tomar um rumo. Eu vou fazer uma pergunta para você, dentro do que você está falando, só para aproveitar o gancho. A gente tem infelizmente hoje em vários locais do país, inclusive o próprio Brasil, governos progressistas, né, de esquerda, que destruíram, né, para ser bem bonzinho, o nosso país e muitas das cidades e estados que nós temos. E eu queria te fazer uma pergunta, João. Você acha que, cara, é complicado, né? Porque você, quando a gente pensa na política, você fala, o mendigo, né, o morador de rua, ou como for a nomenclatura que se for dar, ele é o abandono do Estado. Sim. Ok? Estado falido, quebrado, arrebentado. A forma de governo que hoje reside em Itu há 8 anos, que é um governo progressista, né? Um governo que tem essa visão. Absolutamente progressista. Como que você espera, por exemplo, veja se você me entende, a gente falou aqui do Ituano, a gente está falando agora da situação que está ao entorno do Ituano, né? Se você tem o reflexo desse governo progressista que não tem o mais básico possível para um governo. Sabe o beabá? Se tivesse uma escola, primeira série. Saúde. Se você tem um treco e cai no chão aqui, e você vai entrar no buraco negro que eu chamo de Croix, porque você não tem um hospital municipal de porta aberta, se você não tem o básico, João, como é que a gente vai pleitear o resto? Então, vou entrar agora na política local direto, tá? E naquele momento que eu fiquei sem o partido, você vai apoiar quem, Pestana? Foi a pergunta que não queria calar. Eu falei assim, diante dos fatos, né, não há argumentos, eu não vou apoiar ninguém, eu vou escolher para quem eu vou trabalhar. Eu vou escolher dessa vez. E tenho formação em marketing político, já fiz dezenas de campanhas, inclusive para o próprio Herculano. Fora os títulos que nós vamos falar mais para frente que você a tem. A primeira campanha para prefeito do Herculano, eu também fiz. A campanha vitoriosa do Herculano. E aí, em síntese, analisando o que o Herculano fez nos 8 anos que ele foi
Prefeito, não vou nem analisar quando ele foi deputado, isso aqui. Nos 8 anos que o Herculano foi prefeito. Na articulação que ele tem com o governo federal hoje, mais propriamente dito na Câmara Federal, no próprio Senado, vários colegas que ascenderam a ministro, e o relacionamento que ele tem com o governo do Estado. Não me deixou dúvida nenhuma. Eu escolhi trabalhar na campanha do Herculano Júnior. Eu escolhi porque eu acredito piamente que é a melhor possibilidade que temos para tirar o Itu do estado que ela está hoje. Os outros não oferecem essas condições. Não oferecem. E não é pelo fato de ele ser apontado como uma pessoa que não é de direita, isso aqui, amigo, de esquerda, ele não é. Não. Eu também tive aqui na frente do quartel, tá? E o pessoal fica revoltadinho comigo, o pessoal de direita. Cadê os outros? Os outros estavam ali, né? Quando esse prefeito, que ainda está aí, estava judiando do povo aqui na praça, literalmente, jogando polícia em cima deles. Tirando sarro, né? E falou que o pessoal estava esperando o mito, aqui, tirando o iluminação, Messias. Tirando iluminação, isso, aquilo, proibindo eles de usarem tudo. Conta para mim, quem que abriu a casa para essas pessoas terem dignidade? Energia, sanitários, generosamente. Foi Herculano, que ficava quietinho lá, de braço cruzado sempre. Eu aqui, ó, via ele de longe. Ele fez a parte dele, entendeu? Então, o determinante para mim nesse momento não foi ser de esquerda, ser de direita. Foi assim, a capacidade de gestão que os outros têm, nossa, não chega no dedo do pé que o nosso candidato Herculano tem. Desculpe a curiosidade, se seus amigos de direita que perguntam ou te criticaram por causa do Herculano, quem é o candidato de direita deles aqui? O candidato de direita é o Rodrigo Moraes. Peraí, o Rodrigo Moraes que eles estão falando, seus amigos aí, se estiverem assistindo, é o Rodrigo Moraes que teve o apoio do Márcio França? É o Rodrigo Moraes. Vocês estão de brincadeira, né? Pois é. Então, para com isso. Naquele momento, eu vou falar uma coisa aqui, vou relembrá-los. Naquele momento que eu ainda era pré-candidato, eu falei assim, num evento conjunto, nós estávamos juntos. Eu falei, a sua candidatura, candidato Rodrigo, ela é absolutamente legítima. Como a do Herculano é, como a do Matheus é, como a do candidato do prefeito é, do rapaz lá, professor do PT, todas são legítimas, tá? O fato do senhor se declarar de direita, há um cheiro de legitimidade, porque o senhor está no partido do presidente, e o jogo político do presidente Bolsonaro, e o jogo político inspira a isso, né? Fica lá o cheiro político disso no ar. Mas o senhor não pode e não vai se declarar patriota, porque toda vez que o senhor abrir a boca para falar que o senhor é patriota, eu vou bater no senhor. Porque o senhor não é patriota. Mas aí, o que acontece, não é, meu amigo? Você não tem uma outra... basta dar um Google, tá, Pestana? Vou te chamar de Pestana, tá? Porque você tá falando... Mas você tem que me chamar pelo que eu sou. E aí, a direita, ela não sentiu acolhimento de outro lado, a não ser com essa questão de Bolsonaro, você entendeu? Mas foi Bolsonaro que indicou, e a gente tem que ir... Do lado do Matheus, certamente não foi ninguém. Do lado do Herculano veio um efetivo razoável, né? Sim. Inclusive eu. Tem alguns que são candidatos, inclusive. Mas a grande maioria da direita acabou ficando lá com o Rodrigo Moraes a contragosto. Porque eu acho assim, né, Pestana? Basta você dar um Google, que rapidamente você dá um Google... De direita ele não tem nada. Não. Nem quem apoia. Não. Nem que... ele usa o número, que eu não vou nem ficar aqui também falando. Sim, não vou fazer marketing. Eu não vou fazer marketing para eles. Mas usa o número do Bolsonaro, usa a foto do Bolsonaro. Sim. Mas se junta com pessoas que... Onde ele estava, minha pergunta é para os amigos aí que acham que ele é de direita, onde ele estava, por exemplo, na eleição do Tarcísio. Pois é. Ele estava apoiando quem? Márcio França dando apoio? Então.
Então, assim, a gente precisa procurar com muito cuidado, né? E os amigos vieram para mim recentemente. Se não sei se é um negócio do amigo, você sabe. Eles vieram assim, de pau grosso, amigo, com um cacete desse tamanho aqui, ó. E me arrancando sangue numa disputa lá noturna que eu tive que pedir licença para me retirar, porque eu ia acabar perdendo a compostura. Eu ia acabar dando uma de Datena ali, porque o negócio ficou muito pesado para mim, porque eles se uniram e vieram todos contra mim, porque uma liderança, como que justifica uma liderança como eu estar trabalhando com o Herculano? Bom, deixa eu entender. Eu tô te fazendo esse questionamento para eu entender também. O Herculano que me consta é do Republicanos. Que atualmente desses partidos todos é o que está mais... É o que tem partido, mais direita. É o que tem representante, alguém no poder, porque o Bolsonaro ele não está exercendo nada agora, a não ser a liderança dele. Sim. Nada contra, não vou falar. Mas não tem gestão. O nosso governador foi empossado pelo Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro trabalhou para ele se eleger, tem o apoio dele. O Herculano inteligentemente teve essa visão de saber que o Tarcísio tinha cara da feeling, obra, né, da pegada. Apoiou ele do primeiro momento até a eleição. E é hoje amigo pessoal do governador. E Pestana tinha 3%, hein? Então. Tarcísio ninguém conhecia. Então, mas aí o que eu pergunto para você? Você vai correr o risco de novo de colocar... Você vai correr o risco de novo de colocar um prefeito que não tem articulação, que empresta 400 milhões para poder fazer gestão pública. Amigo, dinheiro para trabalhar o município você tem que pegar com deputado estadual, federal, com governo, coisa que o Herculano já cansou de fazer e vai fazer de novo. Pois é. Não é verdade? É a possibilidade que nós temos de sair desse atoleiro. Nós não temos outra chance de sair de atoleiro. Nós não podemos mais fazer experiência científica. Claro que não. A próxima experiência científica, se fosse ocorrer, porque não vai ocorrer, que os números estão aí, tá? Seria fatal para a nossa cidade. Eu até fico, Pestana, me dá essa tua opinião também. Eu sempre penso o seguinte, outro dia até agora saiu uma pesquisa nova, porque tem muita gente que me pergunta, por exemplo, normalmente que me pergunta do Herculano é pessoa que mora em Itu de 2010 para cá. É, recente. Não viu as obras, não viu o que ele fez. Então, eu até dou desconto, aí a gente tem que explicar. E eu acho que a campanha tem que ir muito em cima dessa galera, que não conhece o Herculano. Não, quando eu digo não conhece o Herculano, não estava aqui quando ele era prefeito. E aí eu sempre pergunto o seguinte, agora, viu, Érica, agora eu mudei o negócio, depois que saiu a pesquisa, hoje eu faço assim, o cara pergunta pra mim, mas o que o Herculano fez? Eu falei, pergunta pros 39%. Pois é. Ou você quer perguntar pros 85% que ele ganhou a primeira eleição dele? O cara ganhou com 85%, malandro. É quase a cidade inteira. Pois é. E no Cidade Nova foi 90 e poucos %. Brincadeira, cara. E eu vou te contar uma coisa que eu vivi hoje de manhã numa empresa de um amigo íntimo que estava torcendo o nariz porque não gosta de nenhum político, não gosta de abrir porta para político. Tá? É compreensível, tá? Tem que parar a empresa, isso, aquilo, máquina parada, recebeu com o maior carinho, com o maior respeito. Bacana. E ficou babando no discurso do Herculano e depois falou assim, vou ser sincero, eu não imaginava que você tinha feito tanta coisa. E o que eu respondi para ele? Nem eu. Porque quando eu fiz uma análise para trabalhar com ele, eu não fiz essa análise completa. O meu queixo caiu quando eu fiz a análise completa. Porque existem duas Itus nesse momento contemporâneo que nós vivemos. Uma antes do Herculano, outra depois do Herculano. Amigo, ele fez tudo que você vê de hoje na cidade. Não, eu falo que sem ele a Itu estava na era medieval ainda. E principalmente, você tem que ter uma visão de estadista. Principalmente para as famílias menos abastadas. Exatamente. Para o pessoal de periferia. E a Cidade Nova era uma grande periferia. No pó, quando estava seca, quase sempre. Sim. Na lama, quando chovia. Sem título de casa, sem polícia civil, sem polícia militar, sem saúde, sem subprefeitura, sem nada.
E ele levou dignidade para aquelas Exatamente. pessoas. E uma coisa, Pestana, que você falou que é importante falar para a galera que está assistindo é o seguinte: a gente está falando aqui direita e esquerda, depois nós vamos até falar mais, eu quero saber mais essa coisa toda da direita e tal, para a gente entrar na questão do mais, vamos dizer, mais nacional e estadual. Mas é importante falar o seguinte, eu não sei se você concorda. Quando a gente fala regional, municipal, que é aquela coisa que eu chamo chão de fábrica, é ali que muda a tua vida. Sim. É a escola, é o asfalto, é a calçada, é a tua vida do dia a dia. Sim. Né? E aí, eu também tenho o mesmo posicionamento que você, e de novo, não só de retórica, de vida, né? Eu tenho o meu prisma de enxergar a vida é direita, né? O que eu valorizo. Só que chega um momento, quando a gente fala de estadual, de municipal, de regional, isso não é que fique em segundo plano, mas isso não é o mais importante. Não. Não é isso que vai... Ah, eu não vou... Porque se você olhar para um candidato a prefeito, por exemplo, né? Eu preciso ver exatamente o que você falou. Qual a competência dele? Sim. Porque é aquele trabalho... Pestana, não sei se você concorda comigo. Concordo. É a lajotinha que você vai botar, Sim. as grandes discussões, né? Os costumes. São outros patamares. Não vou discutir lá em cima. É outra coisa. Que tá podre lá em cima. É lá que nós temos que discutir isso. Então, quando eu, por exemplo, não recrimino, a gente tá tendo um problema aí que se fala muito hoje dessa questão que tá acontecendo com o ministro lá e tal. E aqui não é questão de posição A, posição B. Eu sempre pergunto, o que o prefeito vai resolver disso? Nada. Você não tem que perguntar isso para prefeito. Nada. O senhor é a favor do ministro ou não? O senhor quer impeachment de fulano de tal ou não? E não pode desqualificar ele se a opinião dele for contrária à sua, se ele estiver fazendo uma gestão adequada. Eu vou falar uma coisa para você. O que você acha disso? Eu sempre falo isso para a direita. Eu falo assim, vocês não estão entendendo que o que pode ter acontecido, né? O Lula, ele pode não ter lesado as urnas da forma que as pessoas estão falando. Vou dar um exemplo vivo para você, tá? Minha ex-esposa, estou num segundo casamento, mas voltando para ter a referência das minhas filhas. Tá. Eu, minha ex-esposa e 3 filhas, tá? Minha ex-esposa professora, a minha filha mais velha formada em História, pós-graduada em História da Arte na USP, depois a do mora em Manhattan, trabalha na área de comércio exterior, de gestão, a caçula também. O ambiente delas levou-as a ser cooptadas pela esquerda progressista. São todas progressistas. Ex-esposa, filha mais velha, filha do meio, filha caçula. Chegou um momento que, para a gente poder conviver, tivemos que sentar, fazer o amor prevalecer, o respeito, rir do que ela é, deixar ela rir do que eu sou, para a gente poder ter amor. Aí eu digo para você, você acha, Rocco, que as minhas filhas vão votar no professor do PT? Elas não vão votar no professor do PT, amigo. Elas não vão. Elas vão votar no candidato bom para a nossa cidade. Sim. Elas vão escolher um desses aí, mas não vão votar na esquerda. Então, interior, cidade é diferente. Você é amigo do cara do jornal, você é amigo do cara do bar, você é amigo... Tudo esquerdista, tudo esquerdista. Mas é amigo. Você é amigo, o que vai romper essa amizade porque o cara é canhoto? Sim. Amigo, ele não come na tua casa, você conhece ele ali, você frequenta o café de manhã com ele, troca. Não vai mudar nada a tua vida, não vai comprometer o que você é, porque o cara é de esquerda e você é de direita. Esse pensamento não muda a vida da sociedade. Sim. Do município, entendeu? É outra pegada. E no estado também nem tanto, né? Tem um risco, sim. Sim. Né? Mas no município, isso não existe no município. Isso não existe.
É lógico que você não vai meter um comunista ali para ser... mas não precisa fugir. O nosso prefeito hoje, ele é progressista. Né? Todo mundo fala que na faculdade ele já pertencia à UNE, o cacuete dele, as características dele, toda de esquerda, e você veja a condução que ele deu para o nosso município. Você falou do Herculano, o Herculano, de amigos te questionarem se ele era direito ou não, mas pegando essa frase que você falou agora eu chamo aqui daquele que não se deve pronunciar o nome, do Harry Potter, sabe? Sim. Então eu chamo aqui o atual disso aí. Por causa das perseguições, isso para mim é uma coisa lamentável. Sim. Eu acho que se você pegar o modus operandi dessa pessoa que você acabou de falar, e vale para o exercício para a galera que quer saber que banda que a pessoa toca, você pega o jeito que ele governa e como ele trata as pessoas, e pega o Herculano. Quem é de direita? Pois é. Tá vendo como é fácil? Eu não sei quem estava falando esses dias aí para mandar os dois subirem a Floriano Peixoto, cada um numa calçada, e ver quem chega inteiro ali na esquina do Tony Lu. Quando eu te conheci, quando você falou de direita, rapidamente eu te identifiquei. Então. Porque você vive o que você fala. Então, justamente. Vê no teu jeito de falar, na tua ideia, na tua cabeça. É simples. E quando eu falo com a nossa direita, por isso que eles ainda me respeitam, eu falo assim, eu não sou uma pessoa de direita pelo advento Jair Messias Bolsonaro. Eu fui um dos primeiros líderes de direita dessa cidade, da época que a direita tinha liderança, exercia liderança, e você podia falar publicamente que era líder de direita e não era preso. Porque depois, aqui no movimento do quartel, eu não era líder, ninguém era líder, e não estou fugindo. Porque era uma massa não tinha liderança, você tem que estar correto. Se tivesse uma liderança realmente, essa liderança ia ser perseguida, O que aconteceu comigo naquele momento? Eu falo que eu tive duas alegrias nesse momento. A primeira alegria é ter sido membro, né, coordenador do MBL aqui na cidade de Itu. Tá? Que foi assim, o começo desses meninos foi assim espetacular. Eles foram corresponsáveis pela derrubada de Dilma, fizeram coisas assim maravilhosas. O movimento vem pra rua, né? Foi assim, incrível. E aí quando eles quiseram fazer uma tal de meia-culpa, e eu não sei se eles estavam nos enganando, ou se eles mudaram o pensamento e se mostraram mais próximos da esquerda do que eu podia permitir, naquele momento veio o segundo orgulho. Não ter pedido para sair, mas de ter sido expulso do MBL, porque eu não estava... Que bom, já estava até tomando um susto. Eu não estava condizente com aquilo que eles pensavam. Claro. E eles me expulsaram em um evento meu, que eu organizei, e eu não abri mão de tocar do meu jeito, e saí feliz da vida, e sou orgulhoso. Então, eu estava na rua, levando você, seu pai, sua mãe, todo mundo, em todos os momentos que a direita foi para a rua aqui nessa cidade. Quem estava na frente era João Carlos Pestana, e todo mundo sabe disso. E não precisei de um líder nacional, como foi Jair Messias Bolsonaro, sim, para poder ter referência como alguma coisa na minha cidade. Tá? E não é uma escolha local agora que vai me diminuir, e não vou permitir que ninguém me diminua, tá? Que sejam felizes aonde escolheram aportar. Eu sou muito feliz e vou fazê-los ainda mais felizes, porque com o que vocês têm aí, vocês não têm chance de ser felizes a longo prazo. Porque você precisa de um gestor para essa cidade aqui. Exatamente. De novo a gente cai naquilo. Tá? De novo caímos naquilo. A discussão aqui, ela fora a direita, fora a esquerda. Vamos viver a nossa vida aqui, que é onde as coisas acontecem. E outra coisa, né, João? A gente vai aprofundar, eu acho que seria legal aprofundar, mas antes de você falar, porque você falou do MBL, foi até ainda bem que você falou do desfecho, né? Porque é tão direita quanto esse óculos da Ray-Ban. Exatamente. Ele ruiu, né? O movimento acabou. Perto do que era, os congressos que eu participei. Sim, quem viu começar. Eles eram internacionais, amigo. O Paulo Guedes foi um deles.
palestrantes do exterior. Você acha que é possível ter um partido realmente de direita? Que seja. Porque, quando eu falo realmente de direita é assim, João. Você sabe como é política. É. A gente sabe. Tá, tudo bem. Agora, não dá para. Eu penso na direita. Ela compactuar com nada que seja da esquerda, ou principalmente extrema esquerda. Para isso, e a gente sabe que muito partido ruim por causa disso, porque não tem. Aí não consegue eleger um, não consegue eleger o outro, não sei o que lá. Você acha que é possível se ter um partido ainda? Porque você não acabou não me falando, né? Você saiu do Patriotas, hoje você está sem partido, como é que você está agora? Partido. O que você pensa no disso? No momento, sem interesse de partido, eu penso assim. Você apoia a candidatura sem partido? Igual tem nos Estados Unidos? Eu também. Eu apoio. Mas eu acho que é muito distante da realidade nacional. E eu acho que um partido de direita no Brasil não vai fazer muita diferença. A gente precisava de uns 2, 3 partidos de direita, porque o que precisa ter na direita é essa referência que tem na esquerda. O cara do PCB, o cara do PCdoB, o cara do PSOL, o cara do PT. E são tribos diferentes que quando precisa votar, vota junto, tá? E convivem à distância e se toleram. A direita não tem essa capacidade. A direita não tem essa capacidade de tolerância. Ela vai banir o próprio companheiro dele por qualquer tipo de pensamento diferente do dela. Então nós vamos ter que ter 2, 3 partidos para acomodar essa direita, e isso é trabalho de longo prazo. E eu acho também, João, Pestana, eu vou tentar enganchar com uma pergunta que eu queria dizer, que eu queria fazer para você. Quando que começou isso na sua vida? Quando é que você se entendeu como direita? O porquê? A gente vai chegar aí. Mas eu ia te perguntar o seguinte: por que a direita tem tanta dificuldade, Pestana? Puta dificuldade, cara, de transmitir, e aqui eu falo com uma pessoa que trabalhou em marketing e tal, que pautas sociais não é só da esquerda. Pois é. Que o cara de direita, ele não gosta de ver o cara morando no esgoto. Pois é. Que a gente não quer as pessoas na merda. Você não pode abrir a boca que eles já te julgam. Por que a gente não consegue transmitir isso, meu Deus? Porque nós somos uma nação que está anos-luz distantes do primeiro mundo. Se você não tiver esse olhar social, isso aqui acaba, porque o povo mora na miséria. Bom, amigo, eu conheço esse Brasil na palma da mão, de novo, tá? Você conhece Vale do Jequitinhonha? Você conhece o semiárido nordestino? Eu fui emissário internacional de projetos ligados aos 8 Objetivos do Milênio, que foi o maior projeto humanitário da época, da ONU de Nova York, aqui no Brasil. Nós tínhamos um projeto no semiárido nordestino, eu já lembro o nome da localidade para você, que nós levávamos cisternas, no Canindé, tá? No Ceará. Levávamos cisternas, ensinávamos as pessoas a construírem as cisternas, pagávamos para essas pessoas enquanto estavam trabalhando na... Era um projeto lindo. Cada cisterna mantinha 6 famílias por 6 meses com água captada no período da chuva. Ensinava a esterilizar telhado, era uma coisa linda. E eu estava com uma equipe da TV Manchete, fazendo um documentário para a gente. Ele chegou para mim e falou assim: seu João, pergunte para essa senhora quem é Lula. Eu falei: não vou fazer isso, você está filmando, eu não quero essa referência. E eu não tinha essa ligação na época. Ele falou: desligo para o senhor, seu João, pergunte para ela quem é Lula. Uma mulher numa varandinha, numa casa, batendo feijãozinho de corda no chão. E eu perguntei para ela: quem é Lula, minha senhora? E ela falou assim: é Deus, filho. Lula é Deus. Porque ela tinha uma bolsinha naquela época, que não era o Bolsa Família que tinha no governo passado, porque o próprio Lula está acabando com o Bolsa Família agora. É aquele remanescente do Fernando Henrique, né? Então, sim. Então eles tinham, não sei se era Bolsa Gás, Bolsa isso aqui. Eram 2 ou 3 bolsas que juntou um depois. Pouquinho que dava para eles viverem com a dignidade mínima lá para o Nordeste, você entendeu? Olha só isso daí. Triste isso. Se você tira isso, de repente, desse povo, sem um preparo social, porque você precisa de um preparo social para tirar isso.
você precisa dar emprego para ele, você precisa... É muito complexo. Você acaba com essa pessoa, entendeu? Então, é a longuíssimo prazo esse projeto. E eu acho, o Pestana, é um conjunto de narrativas tão desgraçado, desculpe o termo. Não tem outra palavra. Porque os caras fazem você acreditar. Presta atenção, é sempre essa extrema-direita. Sim. Ó, como eu vou fazer? Sim. Extrema-direita. Pois é. A extrema-direita. E isso, aí você vai nas universidades, você vai pior ainda, né? Na base, né? Na pré-escola, na escola, primeira série e tal. Extrema esquerda tal. Aí mostram caras na história que não eram de direita, não eram, e ensinam que eram. E eu sempre falei, Pestana, que enquanto a gente discutia, e cara, por favor, vocês que estão aí de direita me escutando, para de discutir em casa o sexo dos anjos. Porque enquanto a gente está conversando isso, eles estão aparelhando o Estado. Exatamente. E nós estamos aqui, nossa, Exatamente. questão de gênero. Isso é óbvio pra gente, isso é óbvio. Agora, eu acho que chegou uma hora da gente sentar e falar, gente, galera, como é que a gente vai chegar nas pessoas? Sim. Como é que eu vou mostrar que ser de direita é ser servo de Deus? Sim. E o que é ser servo de Deus? É amar o próximo. Sim, justamente. É querer que você se alimente bem, é querer que a tua família seja abençoada, é trazer prosperidade para tua família. É querer que a nossa cidade tenha um sistema de saúde que funcione. Isso. Que você não conte só com uma Exatamente. UPA. É tirar você da pobreza e jogar você para melhorar de vida, porque aí você não precisa usar o Estado, e aí o Estado fica menos inchado. Justamente. E aquele que não conseguiu ainda consegue usar. Gente, a gente pensa tudo isso. Mas a direita é meio chucra nesse sentido, né? E não consegue. Não consegue, por isso que eu falei para você. Você viu a narrativa da época do... Era Arminha, era... Então, você precisa organizar a direita em núcleos distintos, entendeu? O cara de extrema direita, o cara mais centrado, são vários estilos, né? E tem muita gente chucra também no meio. Então, mas eles têm que mostrar que a extrema... Desculpa te cortar, mas eles têm que mostrar que a extrema direita, a tal da extrema direita... O que é extrema direita? É um cara que é mais conservador no costume, sim. Mas ele quer ver pobre na rua? Não. Não quer. Agora, a extrema esquerda, aí nós já estamos falando de uns carinha que vocês sabem, né? Sim. Karl Marx, Sim. o Gramsci. Antônio até Gramsci. rola aqui. Aí é dessa escola. Sim. Escola de Frankfurt. Então, mas o que Entendeu? aconteceu? Aí o papo muda de O que figura. aconteceu com a esquerda precisa acontecer gente não fala com a isso. direita, porque você tinha o movimento aos moldes do Karl Marx, entendeu? Que era no pau, você entendeu? Não vai no pau, não vai na porrada. Aí chega Gramsci e fala assim, não é por aí que a gente vai conseguir tomar conta do mundo. A gente vai conseguir tomar conta do mundo no amor. E como que a gente vai fazer isso daí? A gente vai fazer isso daí nas artes, na educação, na cultura. Tudo. E aí ele foi tomando conta disso numa sutileza. Mas olha quantos anos foram necessários para isso acontecer. Você que é um pouco mais jovem que eu. Não muito mais, tá? Meu pai já sinalizava isso lá atrás. Que temos livros de abomináveis sobre a Força Vermelha no Brasil. Então, quando a gente contava aquilo, eles davam risada. Quando a gente falava o cara é comunista, as pessoas falavam, não existe isso. O Lula negou isso até meses atrás. Meses que não existia isso, para recentemente, orgulhosamente, Falar do ministro. falar que ele é assim, que os ministros são, que eles são orgulhosos em serem. Não é verdade? Então você veja que projeto arquitetônico, meu amigo, construído há décadas atrás. E aí você tem uma direita que nasceu num estalo com o Jair Messias Bolsonaro agora, porque a identidade é essa, e o único pensamento que se tem é esse, e você não consegue conceber novos pensamentos. Não, mas se não foi ele, tem que ser a Michele, se não foi a Michele, tem que ser o filho, o 01, 02, tem que estar dentro da família. Direito ao movimento, não é uma pessoa. Não tem que estar dentro da família, tem que estar dentro do contexto. E se você pudesse colocar uma pessoa mais tranquila, que mexesse
com a esquerda de uma forma diferente, com a mídia de uma forma diferente, a chance da gente ter êxito seria muito melhor. Como se o Datena tivesse a inteligência emocional, né, de desqualificar o Marçal com a boca, não com a cadeirada. Sim. Porque você perde tudo. Né? O Bolsonaro, ele perdeu tudo que ele perdeu foi por causa da boca dele. Aliás, você tá falando isso, eu me lembrei de uma coisa, tem um amigo que mora nos Estados Unidos, sempre falava isso. Lá nos Estados Unidos, é assim, você pode falar o que você quiser. Liberdade de expressão, assim, Por enquanto. não encosta na pessoa. Sim. Se você encostar na pessoa, aí o pau come. Aí da polícia o caramba. Você pode ver dois caras se xingando loucamente. De babá, assim, de cuspir uma carne no outro. Agressão não é liberdade. Se você encostar no cara, agressão é agressão. Ponto final. Sim. Aliás, o que eu vi, o Pestana tocou no assunto provavelmente do debate da capital, mas eu fiquei impressionado porque assim, o que eu achei foi, primeiro, a covardia. Sim. Né? Porque o Datena disse, há algumas horas eu estava vendo um vídeo ele falando, ele disse que ele estava defendendo a honra da família. Bom, ninguém defende a honra da família pegando uma cadeira e batendo numa pessoa desarmada, porque isso é uma arma branca. Você defende a honra. Se você tem que avançar para o limite do extremo... Que a gente é contra. Que sim. eles, lá vem os extrema-direita. Vai a no gente braço, é contra, né, amigo? É no braço. Vai no braço. Direitos iguais. Põe um Não é? octagon lá. O que você está usando aí? Você está usando uma faca? Eu vou pegar. Você é um pau, vou pegar. Um pau também. Você está lá quieto, parado, eu vou te dar um tapa na cara. Igualdade de condições. Eles não sabem o que é isso. Não é? É. Igualdade de condição. Terrível, amigo. Então, aí você vê um negócio desse, isso não é ser corajoso, pra mim isso é um covarde. Covarde. Pegar uma arma e realmente, se o Marçal não se defendesse, ele poderia ter sofrido até um traumatismo craniano, porque se pega na cabeça, perigosíssimo. Eu tenho lugar de fala, o que eu vou dizer agora, tá? Pra aguentar a baleia daquela, tem que ser uma cadeira bem forte, né? Então, enfim, a cadeira devia ser bem braba, né? É verdade. Então, Pestana, quando a gente começa a entrar nesse assunto, eu queria antes a gente pode até voltar um pouquinho também nessa questão da comunicação da direita, porque é muito falha, não consegue, não adianta, mas nós vamos continuar tentando. Me fala um pouquinho de onde veio essa coisa da direita, se é de família, então, assim, quando você gostou de política, sempre gostou? A consciência de direita, de que o que você é, né, ela veio pelo MBL. O MBL, ele ensina você, né? Ele dá curso, ele indica livros, você tem contato com a história da direita no mundo e você se prepara muito bem, né? Se preparava, né? Isso acabou, para ser um cidadão de direita. Agora, eu me identifiquei que a minha família era de direita, porque meu pai a minha família toda era uma família conservadora, né? Os que eram cristãos, os que não eram cristãos eram maçons, os que não eram maçons não eram nada, mas eram gente de bem, gente de trabalho, gente capitalista. Você é descendente do quê? Portugueses e italianos. Mesmo que a nossa. Os meus, família paterna, 100% portugueses. E a família materna, 80% italiano. Italiano, exatamente. Aí tem um avôzinho que tem uma mãe índia e o pai italiano. Você não gosta de futebol, pelo jeito que você pôs time não aqui, né? Não gosto de futebol. Não ia perguntar se era parmeira, mas não. Na verdade, eu tenho time porque o meu pai se intitulava corintiano. Tá. Eu nunca torci. Né? Eu nunca torci pra nada. Você não... Torci um pouco pro Ituano aqui nos bons tempos. Nos bons tempos, né? Falou bem. Deixa eu te perguntar. Então, você foi fazendo essa construção, aí entrou nessa questão do MBL. Me reconheci dentro do lugar certo, falei, não, eu sempre fui uma pessoa conservadora, né? E fui entendendo o que era ser de direita e me identifiquei com isso. Não foi uma mudança, não foi uma construção. Eu nasci conservador, nasci dentro de um berço conservador, né? E olha aquilo que a gente falou. A maçonaria, que é a família do meu pai, e desde o meu bisavô lá na Europa, para o meu avô, para o meu pai,
que são maçons de tradição, isso aqui. O que é a loja maçônica? A loja maçônica, ela é todinha social, amigo. Ela é todinha social, acolhimento. Só que ela faz com a direita e a esquerda não enxerga, você entendeu? Então você não vê a obra. Eu gostei que você falou que faz com a direita. Boa, gostei. É a obra maçônica, você entendeu? Assim como a Igreja Católica, que é a maior ação social do planeta, não é? E desde os primórdios da história, tudo nasceu. O estudo, a faculdade, as creches, os asilos, tudo nasceu com a Igreja Católica. Então, você tem que identificar o joio e o trigo, que são coisas absolutamente semelhantes, mas semelhança tem propriedades totalmente diferentes. Você não pode viver o mundo pelo olhar, não é? Você tem vários sentidos. Então, para você saber que aquilo não é trigo, que aquilo é joio, você cheira, você tateia, você olha, não é? Você sabe como que o japonês evita erro nos processos produtivos? Evita erro? Erro nos Não. processos produtivos. Ele coloca os sentidos a serviço. Então, o brasileiro, não sei se é só o brasileiro, ele faz isso aqui, tá certo? Ah, tá certo. O japonês, ele fala assim, ó. Por exemplo, a porta está fechada. Tá vendo a porta fechada, tá falando que a porta está fechada e está apontando que a porta está fechada. Então, se o trabalho era aquele de verificar se a porta estava fechada, ele tem 3 vezes mais certeza do que você que viu a porta fechada. Então você tem que usar mais sentidos. Você é muito maior do que a mediocridade que muita gente se propõe a ser. Não é verdade? É verdade. Você tem que errar o mínimo possível. Eu nunca gostei da frase aprendi com os meus erros. Nunca gostei. Ele te ensina. Arranca o couro junto. A melhor coisa que você tem que fazer é aprender com os acertos dos outros e copiar os acertos dos outros. Você vai errar muito menos. Não é verdade? Porra, sem dúvida. O Washington Oliveto, ele tinha uma frase maravilhosa que ele falava assim, eu prefiro ser coautor de projetos brilhantes do que o criador de um projeto medíocre. Não é verdade? Perfeito. Perfeito. Então, a forma de que a gente vai separar esse joio do trigo não é só olhando, não é? De que forma a gente vai construir essa direita é usando todos os sentidos, é apaziguando o momento, o país, você entendeu? E não desistir jamais, no meu caso, das minhas filhas. Você concorda? Concordo. Claro. Eu não posso perdê-las para o processo, não é verdade? Então eu tenho que, dentro da sutileza, mantê-las o mais próximo possível. Tá? Foi muito engraçado um dia a mais velha em casa falando dos tempos do desfile de 7 de setembro. Pai, que gostoso, o hino nacional, o tanque de guerra passando na rua. Eu falei, pare, você não tem esse direito. Isso não te pertence mais. Você abriu mão disso. Daí o olho dela já lá, falei, é fato, você escolheu outro caminho. Você tem que ser ponta firme agora. Você não escolheu esse caminho? Agora você assume esse caminho. Você percebe que aquela semente está viva ali dentro, entendeu? Então, você tem que tentar trazê-los. Falei assim, não é por esse caminho que eu tenho que tentar trazer. Né? Eu não sei o que você vai achar, mas eu acho que uma estratégia, talvez, para um dia a direita conseguir vencer esse cara que, como disse o Marçal, é um vaso ruim. Assim, eu acho que o único jeito, ô Pestana, é a gente conseguir, pela comunicação, mostrar que ele não é o pai dos pobres. Sim. Certo? Por que ele não é o pai dos pobres? Porque ele não enxerga a vida assim. E é só você olhar as atitudes dele. E tem mais, se ele for os pais dos pobres, é porque ele quer que você continue pobre. Justamente. E você tem que mostrar isso para as pessoas. E a gente precisa, para ontem, mostrar este braço amigo, essa mão que acolhe da direita.
Então, mas cada vez Isso. mais a gente vai ficando vulnerável, porque a geração que está sendo produzida atrás da gente, ela não tem essa capacidade, porque a formação dela já não tem essa capacidade de recuperação. E a nossa geração, se ela não conseguir colocar um basta neste avanço avassalador da esquerda, ela vai se extinguir por obviedade e o mundo vai ser tomado pela esquerda e o controle vai ser deles. E isso que você está falando entra na outra conversa que a gente estava, inclusive, conversando em off, antes de começar o podcast. É por isso que eu acho que o Pablo Marçal, nisso ele está certo. Infelizmente, Pestana, um líder de direita hoje, do jeito que a gente imagina, não é escutado. Não. Porque o país está tão podre. Você não consegue Ou você dialogar bagunça. com a esquerda, você não consegue dialogar. Não, e você não tem atenção. É. A moeda mais cara hoje é atenção. Conseguindo a atenção dos jovens. Mas ele sai de 5% a 30% hoje, que é um fenômeno, por causa da atenção. Óbvio, gente. Nós estamos falando de um cara multibilionário. Sim. Porra, o cara é um monstro, pô. Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele falou na nossa cara, eu tenho que me fazer de idiota. É. Ele falou na cara de todo mundo. Mas a massa Senão você não jovem, escuta. a massa jovem de esquerda tem ojeriza de Pablo Marçal. Então, Ojeriza. posso falar pra você? Não sei se você viu. Depois eu quero ver se você concorda comigo. Senão, eu queria que você assistisse e depois você me falava. Tá. Eu pensava assim até eu ver a Bienal. O que aconteceu na Bienal? Você viu o que aconteceu na Bienal? Não. Não vi. Pestana, você viu, Eric? Ele foi Verdade. Olha, eu tô arrepiado. E o público... Molecada gritando, Marçal, com o livro dele. Ai, que legal. E aí, sabe aquela coisa que só paulistano sabe? Então eu vou ter que aqui, desculpa, deixa eu pegar um pouquinho meu sangue paulistano agora. É. Que é sair do metrô carregado. Muita gente não teve essa experiência, né? É. Porque tem tanta gente que você fica no ar. Teu pezinho fica no ar. Isso, Que a maioria louco, dos né? paulistanos já passaram. Porque você sair da Sé, quando você faz o baile de ação, que a gente chama lá, Braço, Sé e tal, você sai assim, ó. Pestana, sai assim, ó. Flutuando. Você flutua. Porque tá todo mundo tão prensado. Sim, um horror. Era assim que o Pablo tava. Que Então eu louco, né? te faço o convite. Assista a Bienal. Vou assistir. Fala, por esse Pablo Marçal na Bienal. Você vai lembrar, o Rocco falou, puta merda. Agora eu mudei de ideia. É, vou assistir. Os amigos de direita já começaram a comprar roupas do Marçal. Que não tem o nome, tem o M dele. Sim. Nos bonés, já virou grife. Virou grife. Não, a gente tem um grupo É. de direita que a gente tem, né? De WhatsApp, que chama. Desde a época do Bolsonaro. Começou da época dos quartel ali. O maior que eu participava, eu saí Aham. e honradamente falei, vou dar um tempo, quando a poeira baixar eu volto, né, depois que a eleição acabar, Sim. para eles entenderem que o buraco não é esse, você entendeu? Porque depois que a eleição passar, né, eu quero voltar com um congresso que eu lancei na época do MBL. Eu acho que assim como a esquerda tem o fórum dela, entendeu? A direita tinha que ter, e eu acho que Itu é o local ideal para isso nascer, porque aqui é berço da República. Não, e aqui a gente. Uma coisa que eu Entendeu? tenho orgulho da nossa galera aqui, eu posso falar porque minha mãe é ituana. E eu, cara, tô já. Vamos pra 13 anos aqui. Cara, e tu é conservador. Conservador, é isso que eu falo para você. Aqui não tem vez, meu São amigo. republicanos Se de aqui fosse um carteirinha. país, Ah, esquece. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um congresso anual, tá? E ir consolidando esse pensamento e formando lideranças. Porque o líder é assim, ó, a pessoa sem liderança, ela gira, morde o rabo, fica girando e não vai a lugar algum. Quando pega um líder coerente de direita, chega para eles e fala assim, é por aqui que nós vamos. Sim. E eles vão. Então nós precisamos produzir lideranças de direita, com essa infinidade de grandes nomes que você pode trazer para um congresso de primeiro mundo. Isso. Você falou, eu perguntei como é que começou, você falou, quando eu estava estudando lá no MBL e tal, é através daí. Sim. Só que agora, Pestana, até para me fazer entender, pra você entender minha ideia,
que eu vejo, por exemplo, no Marçal, que está acontecendo em São Paulo, é uma nova liderança, e eu acho que isso no Bolsonaro, infelizmente, o Bolsonaro precisa mudar isso. Ele não está criando. Se ele não mudar. Gente, presta atenção no que eu vou falar, tá? Para não fazer corte errado. Se o Bolsonaro não mudar o jeito dele olhar as coisas, ele vai virar o Lula da direita. É só ele, tudo para ele e pros dele, e ninguém mais é de direita. Por que eu tô falando, Pestana? Eu quero que você fale se você concorda comigo ou não. Se eu tivesse errado, jamais o Bolsonaro estaria do lado do Nunes, que não é de direita. Sim. Se o Bolsonaro estivesse com a Marina Helena, eu ia falar, não, beleza, ele está sendo coerente. Sim. Princípios e valores, que é o que nos norteia. Princípio e valor. A partir do momento que ele está com um cara que é centrão, Sim. MDB... Ele é central. E ele mesmo falou, né? O próprio Bolsonaro já falou isso. Então, se ele não abrir pouquinho, fala, Marçal, senta na mesa. Sim. Você é cristão, Sim. você tem atitudes na vida que muitos de nós de direita não temos, e ele Esteve tem. comigo lá atrás. Investiu 100 pila na campanha Então. dele, fez 38 dias, ficou lá trabalhando com ele. Para sair Pestana, ele agora pelo interior do estado de São Paulo, apoiar candidato, a mando do partido, pessoas muitas vezes não republicanas, para não falar outra coisa, você sabe, e é o mando do partido que está Desculpa. valendo. O que está valendo é o mando partidário. Bolsonaro acorda, porque você vai sentir isso em 26. Sim, Acorda. E tem mais, Pestana. Vocês estão, ó, aqui comigo. A estratégia de vocês é burra. Eu vou explicar por quê. O Bolsonaro não vai chegar em você, mas se chegar, é o seguinte, cara, deixa o Marçal ser prefeito, ou pelo menos deixa só a esquerda bater nele. Né? Porque vocês estão batendo mais no Marçal do que no Boulos, isso está me estranhando também. E assim, larga de ser burro, sabe por quê? Se ele ganhar a prefeitura, ele vai se ocupar dela. Sabe o cachorro quando você dá um ossinho, ou ele fica se coçando, ele tem uma coisa pra fazer. Não tô chamando o Marçal de cachorro, pelo amor de Deus. Deixa ele ocupado. Porque se ele não tiver ocupado, Pestana, se ele perder essa... Ele vai vir numa fúria, porque ele foi massacrado. Esse cara é multibilionário. Esse cara tem um poder da internet gigantesco. Ele vai ter 2 anos para preparar toda a campanha dele para presidente. E hoje ele já tem um capital político bem grande. Acorda, Bolsonaro. Ó, Pois é. deixa o cara ganhar. É um fato. É um fato. Burrice, né? Burrice. Bem Ó, se próprio. quiser um estrategista político aí, liga aí. Legal. Quanto tempo nós temos aí, gente? Porque eu também não quero... Hã? É porque temos outro convidado hoje. Ah, Aí. sim. Pestana, caminhando já pro final do nosso podcast, que aliás foi muito bom. Fazia tempo que eu não batia papo assim de política com alguém. Eu queria que você... Adora, né? Nossa, Imagina, e sendo do mesmo lado é melhor ainda. Porque eu, de verdade, eu canso às vezes de ter que ficar. Tudo bem, é bom, né? Ah, sim, né? Mas faz parte, né? Como eu falo, virar voto é a coisa mais difícil que existe, Difícil. não é fácil. Me fala um pouquinho desses títulos antes da gente ir caminhando pro final. Comenda Tiradentes, Boina Verde. Fala aí um pouquinho de cada um. Na verdade é assim, né? Título é uma coisa que você nunca está preparado para receber e nunca sabe que vai receber, né? E o que te faz chegar a um título, né? A tua vida, né? Seu dia a dia, seu trabalho, sua dedicação social, né? Sua dedicação à comunidade, Boa! o teu exemplo de líder dentro da tua casa. As pessoas olham não só você, mas olham a mulher que você escolheu para casar, os filhos que você teve, os amigos que você tem, o que você fez para a sociedade. Eu digo para as pessoas, uma pessoa, ela tem que ter legado. Eu já trabalhei para candidato que chegou para mim e falou, Pestana, eu gostaria de contratar você para fazer minha campanha. Falou, bom, vamos conversar, né? O que você quer? Qual é o seu legado? Não, é isso que eu queria falar para você. Eu queria comprar um legado, eu queria construir um legado. Não, eu falei, isso não existe. Tudo bem, você não precisa saber. Vamos ver o legado do seu pai. Não, meu pai, pior ainda. Nunca teve nada, nunca fez nada. Não, tudo bem, não tem problema. Vamos pegar do teu avô. Uau, cara, uma família inteira sem história, sem passado. Fica difícil você construir alguma coisa, não é? Então, em cima do que eu procuro ser, tá? Não para receber nada em troca,
tenho aí uma coleção de títulos que eu orgulhosamente recebi. Vou ser sincero para você, eu não tenho nenhum deles fora do meu baú, a não ser o título de cidadão ituano, que eu sou apaixonado por ele, porque eu sempre amei muito essa cidade, não me Você conformo. teve 8 monções, é isso? 8 moções. 8 Eu moções. sempre falo errado, é moções. Eu sempre falo monções. Olha que mania, né? Eu tenho Moções. a boina do quartel ituano, eu tenho o título das Nações Unidas, das Forças de Paz da ONU, eu tenho assim, uma infinidade de títulos. Aí tem um resumo bem sucinto mesmo dos títulos que eu tenho. Mas o título de cidadão ituano ele está lá no meio do meu escritório para lembrar a força do meu querer, sabe? Eu gosto tanto dessa cidade que eu achava que eu merecia esse título. E título não é uma coisa que você pede, né? Vem. Aí, num determinado momento, um vereador me prestigiou com esse título e eu fiquei assim, envaidecido, né? Então, os títulos, eles me vieram assim, né? Como um legado, né? E é muito importante esse pensamento, por quê? Porque quando chega, existem momentos na vida que você fala, cara, tô cansado, não quero mais, vou passar o bastão. Aí você não tem ninguém para passar bastão, você fala, eu vou desistir, vou descansar. Aí alguém te homenageia, né? Aí você é uma injeção que você recebe, você fala, não, eu vou seguir mais um pouquinho, Sim. né? Eu tinha saído do Conselho de Segurança para me dedicar à minha candidatura, que acabou não vingando, a prefeito. E aí falei assim, não, tudo bem, agora eu não vou fazer mais nada de sociedade civil, vou dar um tempo para mim, preciso estudar, preciso dar uma crescida financeira também. E aí surgiu a SACI. A SACI é a sociedade civil mais antiga da cidade, de altíssima credibilidade, grandes nomes passaram pela presidência da SACI. E aí quando eu fui convidado a me candidatar, e aí eu senti o peso do nome, falei, não, tem que ser você, tem que ser você. E aí eu conversei com a família, falei, vai lá, pai, né? Minha esposa também falou, vai lá, você nasceu para isso, você está triste sem isso, né? Então eu acabei de assumir mais um legado social aí, que é a Bacana. presidência da SACI. Pedi licença para a minha equipe toda para poder tocar essa campanha que eu assumi profissionalmente. Está acabando já, né? Daqui a pouco a gente já elege a nossa Câmara, o nosso prefeito aí. Eu já vou arregaçar as mangas também, vou fazer um projeto lindo com essa SACI também. Aliás, por favor, o Simplicidade está à disposição para tudo que Amém. você quiser aqui. Agradeço muito esse convite. Calma, não terminamos ainda, calma. É só para te dizer que eu quero. Sim. A porta está Vou aberta e eu. trazer novidades para você. Exatamente. E eu ia gozar do que você falou e eu ia te perguntar um negócio. Assim, não, a gente não rasga cedo aqui, não, viu, Pois não. Pestana? A gente tá falando de coração mesmo. Você Amém. é um cara que, desde o dia que eu conheci, você é um cara muito culto, Amém. uma pessoa de muita. Você é muito transparente no que você fala, Sim. tem muito potencial. Para com esse negócio de baixar bastão, que você vai dançar muito no Ituano ainda. Se Deus quiser. Vamos. E é isso que eu ia te perguntar. Então você tem a SACI, porque assim, eu queria saber exatamente o que a gente espera do Pestana daqui para frente, qual vai ser seus movimentos. Inclusive essa questão da direita, que você teve uma baita ideia, não sei se. Sim. Eu vou tocar. E tu é um berço muito. Eu vou tocar, Conta com a gente, tá? Eu vou tocar esse projeto republicano com pessoas semelhantes. Conte com a gente. Tá? Pessoas semelhantes, gente de direita, que pensa como eu penso, sem colocar de fora as outras pessoas que não pensam como eu penso, mas são de direita. Tá? E eles vão ter o lugar deles também. A SACI vai ser um instrumento para isso também, né? A questão do Ituano Clube é uma questão que eu já mergulhei de cabeça também. Eu tenho que esperar a eleição do Herculano, que há de acontecer, porque ele é o único que vai me dar essa possibilidade, que vai nos dar esta possibilidade de resgatar essa nossa casa, e a gente vai transformar aquilo em algo cultural, acolhedor para nós, e como sempre foi, na medida das possibilidades de hoje. Então, o meu projeto a curto prazo é esse, né? Eu tenho outros pensamentos a médio e longo prazo, que embora eu já seja um sexagenário, o mundo mudou bastante, né? Hoje,
um homem com saúde como eu sou, graças a Deus, tenho uma condição de viver até seus certeza. 90 anos, Oh. aí, se Deus me permitir. O Herculano, você andar com ele, se você não tiver em boa forma física, você não Amigo, anda. eu já andei com ele aí O Eric já desmaiou 4 vezes já. dentro das atividades que eu já me propus fazer com ele, ele anda muito rápido, cara. É impressionante. Ele Impressionante. anda Uma muito saúde rápido. assim impressionante. Tem- Uma vitalidade incrível. Então eu tenho muita coisa, muito pensamento legal para prospectar aqui na minha cidade, muita coisa para surpreender a população, com certeza. A gente tem que caminhar sempre para frente, pensar sempre nas pessoas, que isso naturalmente volta para você. Naturalmente. É por osmose. Exatamente. Né? E eu tenho Você. certeza que com a vitória dele, se Deus quiser, a gente vai entrar num novo momento da cidade e nós vamos poder mostrar Sim, na prática, sim. tanto o pessoal mais conservador, falar aqui, né, para o pessoal entender. Centro-direita, direita e extrema direita. Mas enfim, a galera do espectro direito vai mostrar que ela é social, Sim. que ela faz um trabalho absurdamente. Quando eu vi, quando o Herculano falou do Amaral Carvalho, o que essas pessoas que lutam contra o câncer passam hoje de ter que ir na rodoviária às 5 horas da manhã. Ausência de dignidade que antes tinha e foi tirado. Foi tirado. E ele vai trazer o Amaral Carvalho, ele vai trazer uma instituição sólida para fazer a gestão da nossa Santa Casa. Nosso hospital Que municipal. está entregue, vai abrir outras frentes de saúde em outros bairros, inclusive na Cidade Nova, no Parque Industrial, para descentralizar, não ficar só essa UPA. O projeto dele é grandioso. E como ele mesmo diz nas pré-eleções que ele faz com a gente nas empresas, e a pessoa que fez o que eu fiz no passado, tá? Hoje mais preparado, mais inteligente, mais consciente, tem condições de fazer esse pouco que eu estou prometendo para vocês. Porque assim também foram as obras lá atrás. Eu não prometi nenhuma delas. E todas aconteceram. Exatamente. Aliás, aquela da Marginal é genial, né? Maravilhosa. De passar ali no. Onde tem o telão, continuar a Marginal, que vai parar lá no São Luís, ou seja, vai desafogar o trânsito do shopping. Já está em E os trâmite para desapropriação, porque é governo federal. E os do Ministério do bolsões, Exército, ele vai fazer bolsões, pra acabou a enchente na acabar com a Marginal. enchente. Se isso não é obra social, a gente não sabe o que Então, pois é. É que eu falei, ó, Amaral Carvalho. É. Isso é tudo social, gente. É cuidar de gente. Eu aprendi que o maior projeto social é o emprego. É o emprego. Então, ele tem que trazer, ele tem que voltar a trazer empresa para a cidade. Tá? Empresa. Não tenho nada contra o que aconteceu de vir supermercado e farmácia para a cidade, mas só veio supermercado e exatamente. farmácia. Isso aí gera um emprego que deixa a nossa classe média com um poder aquisitivo muito baixo. Pestana, Indaiatuba tá devolvendo a empresa, não tem mais onde pôr. Não tem. Eles encheram todinho os parques industriais lá. Não tem mais, estão falando, ó, pega aí. Mas o Herculano... Lenovo, nós perdemos a Lenovo, era aqui, o gente. Herculano assumiu o município com uma renda de 156 milhões e entregou com 560, se não me falha a memória, em 8 anos de mandato. Então, 8 8 anos. anos. O governo atual, ele dobrou isso daí, de lá para cá já se passaram acho que 12 anos, que esse valor é mais juro do que outra coisa, porque o CAGED não mostra a empregabilidade na cidade. Uhum. A cidade que menos emprega hoje é Itu, infelizmente. E aquela pergunta de sempre, né? Antes de te fazer a última pergunta do podcast, aquela pergunta de sempre para você que tá em casa assistindo, que é de Itu, e da sua cidade também, em São Paulo e tal. Tá bom do jeito que tá? Tá bom. Tem emprego, Não, tem água, tem hospital, tá tudo legal? não tem. Você já sabe quem votar. Não tá? Né? Pois é. Nós já demos uma opção aqui pra você. Agora, eu... Enfim, vai se catar. Eu tô aqui fazendo um samba aqui, mas vai tomar banho. É isso, tá? Enfim, eu ia fazer assim também, mas aí deixa a galera lá. A galera lá se vira. Aqui nós já temos nossos problemas. Pestana, nossa última pergunta, ó. Cara, quanta gente já, né, meu? Que veio aqui. A gente tá no qual? Deve estar no episódio 40 já.
Toda essa galera respondeu, Pestana. Olha, graças a Deus, nosso podcast é bem variado. Essa aqui é uma lutadora de jiu-jitsu, olha que bonitinha. Que legal. Maravilhosa, Uma Sofia. princesa. Né? Tem todo o pessoal, tem pré-candidato, tem músico, enfim. Maravilhoso. Conheço muita gente. E você vai vir aqui, tá? Vai estar Amém. sua fotinha aqui também. Vamos lá, hein? Eu não vou cobrar royalties. Não. E ó, eu vou te falar uma coisa, a pergunta é difícil, hein? Se Vamos prepara aí, se arruma aí, ó. Você é uma pessoa realizada? Se sim, ok. Se não, o que tá faltando? Eu sou uma pessoa absolutamente realizada nas grandes oportunidades que boa parte da população ituana teve de participar das minhas palestras, preleções e dos discursos dos meus eventos. Sabem que eu sou uma pessoa que nasci feliz, cresci feliz, sou feliz e feliz eu hei de morrer. Tá? Eu tenho todos os motivos do mundo para ser uma pessoa realizada, porque eu tenho a felicidade dentro do meu lar, dentro do lar das minhas filhas, com os meus amigos, saúde, eu tenho inteligência física, inteligência emocional, psíquica, eu tenho onde cair morto, eu tenho profissão, eu tenho legado, eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. E acima de tudo, moro numa cidade que eu escolhi morar. Então eu sou uma pessoa extremamente feliz. Sinceramente, eu tenho muito pouco que eu gostaria de acrescentar. É lógico que você tem que sempre desejar crescer, claro. E eu desejo crescer até eu ir embora desse mundo, financeiramente e intelectualmente também, mas dentro do padrão e da intelectualidade que eu tenho hoje, eu sou uma pessoa extremamente realizada. Isso aí. Extremamente realizada. Que bacana. Pestana, eu queria, como eu falo aqui, quando a pessoa tem muito conteúdo assim, eu quero que a gente marque uma próxima vez, Vamos tá? Marcar. E lembra que o podcast aqui, Vamos lá, Eric, se a gente continuar aqui, tem algumas dependências aí, mas eu quero que você volte pra gente se trazendo novidades, enfim, tudo que você está fazendo. Vai ser um grande ano meu para a sociedade civil local, esse projeto do Ituano Clube, o projeto da Saci e outras coisas novas que eu tenho em mente aí. Então se sinta em casa, tá? Só manda um WhatsApp para mim. Digo a mesma coisa. Rocô, tô indo, tá? Quero me aproximar de você para que você se aproxime de mim e eu possa contar também com a tua força aqui na cidade. Tamo junto. Estela, honra te receber, meu amigo. Obrigado. Amém. Viu? Obrigado. E eu sou muito agradecido de ter te conhecido também. Prazer viu? grande. Muito legal. Galera, obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo, ó. Eu falei pra você, tinha certeza que você ia se encher de conteúdo aí, coisinhas pra pensar, né? E como eu falei com o Pestana, ele vai voltar aqui, a gente vai falar mais ainda. Até daria pra gente falar de política aqui até, mas hoje nós temos convidado, enfim. Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Tá bom? Obrigado. E eu quero agradecer demais você que ficou até o final desse vídeo. Valeu? Ah, peraí. Suas redes sociais, você passa, quase que eu esqueço. Passa as tuas redes sociais. As minhas redes sociais são absolutamente simples, né? Eu tenho várias que é com João Pestana, João Carlos Pestana, João Carlos Pestana Ramos. É isso. Tem alguma coisa da Saci que você gostaria de divulgar ainda, não? No momento, a Saci está passando por um processo de reestruturação e oxigenação. É a partir do ano que vem que a gente tem grandes novidades. Então, no próximo, a gente traz também informações aqui para ele, tá bom? Então, agora sim, você não esquece de curtir e compartilhar aí, tá bom? Comenta qualquer coisa que você quiser perguntar pro Pestana, comenta aqui no chatzinho, a gente manda pra ele, ó, a senhora Rocco tá falando mal de mim. Ela vai lá com o Chico, com o Eric, tem um complô aqui desse podcast. Mas enfim, se você quiser perguntar pro Pestana, você pergunta aqui embaixo e a gente passa pra ele. Valeu? Obrigado. Agora sim, beijo na testa.